A gente sabe que estar aqui é uma alegria, porque a gente sai da nossa casa para louvar o Senhor. E para as pessoas que de alguma forma estão ali do outro lado da tela, eu tenho certeza que essa palavra, esse culto vai alcançar a vida de cada um. Quero que vocês se coloquem de pé nesse momento. Pegue sua Bíblia. Vamos abrir lá no livro de Marcos, capítulo 4. Abre lá em Marcos capítulo 4, versículo 30. Amém. Glória a Deus. Está escrito o seguinte: E Jesus lhes disse ainda: O que nós poderíamos dizer a respeito do reino de Deus? A que nós poderíamos compará-lo? O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é menor de todas as sementes quando é plantada na terra. Depois de plantada, porém, a semente brota, a planta cresce e torna-se ainda maior do que todas as hortaliças. E ela produz grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem fazer ninhos à sua sombra. Só até aqui, amém? Aqui a gente percebe mais uma parábola de Jesus, onde Jesus ele começa a falar o que a gente poderia comparar ao reino de Deus. E ele começa falando: olha, quando uma pessoa ela vai fazer uma horta e ela começa a perceber as sementes que ela vai plantar ali naquela horta, ela fala assim: olha, o grão de mostarda é a menor das sementes, mas a partir do momento que você planta, após você plantar, ela acaba se tornando ainda maior do que todas as outras hortaliças. Estava meditando nesse texto hoje à tarde e de alguma forma o Espírito Santo falou comigo de maneira muito especial. Por quê? Porque da mesma forma que essa semente é demonstrada aqui para comparar o reino dos céus, também esse reino, que como a semente nessa terra boa que ela é plantada, essa terra também pode ser nós. E inicialmente, a gente pensa assim, ela é tão pequena, a semente muitas vezes que Deus planta nas nossas vidas, ela parece ser tão pequena, mas ela começa a brotar atitudes diferentes. Inicialmente é só às vezes uma palavra que você deixa de dizer, ou uma palavra que você começa a dizer, um obrigado. Quando você começa a olhar para o seu irmão e começa a valorizar ele, começa com pequenas atitudes. O reino de Deus é comparado a essas pequenas atitudes que aos poucos vai crescendo a ponto de modificar a nossa vida, modificar a nossa visão e ao mesmo tempo permitir com que o Senhor reflita a luz dele ao mundo através das nossas vidas. Então nessa noite eu queria deixar essa reflexão com vocês, para que vocês meditassem. E nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento, coloque a sua mão no seu coração, deixa a sua Bíblia aí no banco. E comece a imaginar aquilo que o Espírito Santo ele já está fazendo no seu coração. Inicialmente você acha que é pequeno, que ainda é muito pouco, mas eu quero te trazer a esperança que isso vai crescer. O reino de Deus ele vai crescer na sua vida e permitir com que você se torne e vire de fato uma pessoa madura em Cristo. Mas isso tudo é um processo, tudo começa pequeno para se tornar grande. Então nesse momento, comece a falar com o Senhor, comece a colocar a sua vida no Senhor. Talvez você não teve um dia bom hoje, talvez você não teve um bom domingo, mas nesse momento o Senhor pode mudar o seu dia. O Senhor pode transformar o seu dia nessa noite. E com certeza você vai voltar alegre para a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, por a tua palavra, por essa meditação, por aquilo que o Senhor nos trouxe, Pai, inicialmente nesse culto.
Que a gente possa aprender, ó Deus, que o reino, ó Pai do Senhor, muitas vezes começa com pequenas demonstrações, com pequenas atitudes que vai crescer no nosso dia a dia, a ponto de nos transformar, a ponto de nos tornar pessoas cada vez melhores. Eu quero te agradecer, Deus, nesse momento, e que o Senhor tenha liberdade de agir na tua igreja, que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, de tocar em nossas vidas. Que possamos ter sede do Senhor, sede da palavra do Senhor. Que o nosso coração possa se voltar em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Comece a pedir ao Senhor para que Ele inunde o seu interior nessa noite. Muitas vezes você é como a terra seca. Nessa noite, muitas vezes você se olha e ainda se vê como a terra seca. Mas permita que o Senhor possa inundar a sua vida. Cante essa canção com todo o seu coração, com tudo, com toda a vida que é em você. Clame ao Senhor. Em nome de Jesus. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Glória a Deus. Senhor, que o Senhor possa inundar nossos corações, ó Pai, nessa noite. Que o Senhor possa vir com a Tua chuva, com a chuva do Espírito, Pai, sobre nós. E permitir, ó Pai, que dessa terra seca, ó Pai, possa
brotar água. Eu venho clamar ao Senhor para que o Senhor possa vivificar, ó Pai, os nossos corações. Venha vivificar, ó Pai, os nossos corações nessa noite, Espírito Santo. Toca, ó Pai, cada pessoa, Pai, que está escutando esse louvor, ó Pai, nessa noite. Toque as pessoas aqui na igreja, toque as pessoas que estão visualizando isso pelo celular. Mas que a Tua vontade, ó Pai, seja cumprida. Que o Senhor, ó Deus, venha inundar os nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Se a gente abrir a nossa igreja, a nossa Bíblia, está aberta para quem quiser vir. Se a gente abrir a Bíblia em Salmos 84:10, na primeira parte está escrito que: pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. Eu não sei como é que foi a sua semana, não sei se deu para você tirar um tempo bom para falar com Deus, né? Para a gente ter a nossa comunhão com Deus, lugar secreto. Mas mais uma chance, Deus nos permitiu de estar aqui mais um domingo na igreja, que aliás combina com uma outra palavra de Deus que diz: onde tem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Eu contei aqui antes de começar, a gente tem 27 pessoas na hora que eu contei. Então, irmão, tenho certeza que se a gente cantar todo mundo junto, Deus vai ouvir a nossa oração, nosso louvor. Amém? Então eu convido a igreja para cantar comigo essa música. Amém, glória a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito.
Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse domingo, Deus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para cultuar o Senhor. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos neste lugar, Deus. Nós te engrandecemos neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja pode estender suas mãos. Feche seus olhos neste momento. Erga suas mãos em sentido de rendição. Você veio aqui essa noite para cultuar o Senhor. Você veio aqui essa noite para entregar o seu melhor. Você veio aqui essa noite para ter um momento com Ele. Então que você possa aplaudir Ele e glorificar o nome dEle neste momento, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Pode se assentar no seu lugar, amém? Glória a Deus. Quem está feliz por mais um dia? Amém? É bom, né? Você acordar, respirar fundo e falar, meu Deus, mais um dia, amém? E eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui, né, nessa noite. Aqueles que não estão aqui, mas também estão acompanhando a gente, né, pelas redes sociais. Mas é um dia que a gente tira para cultuar o Senhor, é um dia que a gente tira para poder aprender dEle e entregar o nosso melhor para Ele, amém? Quem trouxe Bíblia? Amém, glória a Deus. Quem tem a Bíblia no celular? Amém, para acompanhar também. Vai abrindo no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Enquanto todo mundo vai encontrando. Todo mundo encontrou, igreja? Está todo mundo vivo? Amém, tá de máscara, mas está vivo, hein, gente? Amém? Então vamos ler. A partir do versículo 14. Diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Agora a gente vai pular um pouquinho, você vai pular lá para o 26. E diz assim: E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se de lá. Amém? Você pode fechar seus olhos de novo? Que a gente possa, nesse momento, orar mais um pouquinho, agradecer ao Senhor, agradecer a Ele pela leitura da palavra, agradecer a Ele por esse momento que nós temos de oportunidade, porque nós sempre recordamos que, né, no terceiro final de semana, né, de todo mês, no terceiro domingo, se é comemorado não, né, se é feito o nosso culto de missões. A Igreja Quadrangular, ele tem esse costume, e eu acho que isso nós sempre temos que lembrar, porque é algo que muitas vezes nós esquecemos a facilidade que nós temos de ter a Bíblia. Hoje em dia no celular, no computador, uma Bíblia mais acessível, num preço barato, mas muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade, não têm esse mesmo, vamos dizer assim, hoje em dia a gente tem quase o direito de poder ter a Bíblia, né?
E muitos ali a gente sabe que por uma página, por uma folha da Bíblia, da Palavra de Deus, que eles entregariam muitas coisas, ou vamos dizer assim, tudo para poder ter ali para ler. Então que nós possamos, nesse momento, orar, primeiramente agradecendo a Deus por ter essa oportunidade, amém? Porque no meio de tanta confusão, de tanta coisa que a gente está vivendo, né? Se você for olhar assim para o lado, você vê a pessoa de máscara, longe, mas nós temos que lembrar que isso aqui não é nada perto de alguns irmãos nossos, carne da nossa carne, parte do nosso corpo, de tudo que eles passam, amém? Então que nós possamos orar, possamos entregar a nossa gratidão a Ele, amém? Feche seus olhos neste momento, vamos orar a Ele, vamos agradecer. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te agradecemos neste momento, Pai. Te agradecemos, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Deus, te agradecemos pelo Senhor nos dar essa oportunidade, Pai. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade, Deus. Não têm essa mesma liberdade que nós temos nessa noite. De te cultuar, de falar com o Senhor, de expressar o nosso culto livremente, Pai. Então nós te agradecemos por essa liberdade, Deus. Mas apresentamos todos os nossos irmãos, Deus, que não podem ter essa liberdade, Pai. Que o Senhor seja com eles, Deus, e que nós possamos aprender nessa noite e que possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor tem cuidado. E é em nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Igreja, quando eu estava meditando um pouquinho, parei um pouquinho para estudar, né, para dar uma olhada na Bíblia, e eu sempre gosto de mexer em algumas anotações minhas, que eu anoto bastante coisa, e tem hora que coisa que não tem nada a ver, mas tem hora que saem algumas coisas boas, né? Mas eu estava pesquisando alguns textos e lendo, e eu me deparei com uma mensagem que eu tinha pregado há muito tempo assim. O bom é que nas anotações eu coloco data, né? Então foi por meados de agosto do ano passado, tem muito tempo, né? Você pensar uma anotação ali. E o que eu achei interessante é que quando eu fui vendo essa anotação, vendo o que estava escrito, vendo os versículos que eu li, e eu achei muito interessante que nós vemos o tanto que a palavra ela é viva, eficaz, mas o tanto que ela é transformadora, o tanto que ela muda. Porque nós vemos coisas passadas que nós lemos e entendemos de uma forma, e depois nós vamos ver essa mesma coisa e Deus traz algo totalmente novo para as nossas vidas. Traz algo totalmente diferente. E eu olhando ali nessas anotações, o tema era muito interessante, que era assim, ó, não acostume com Jesus. Você consegue olhar para a pessoa que está do lado aí, mesmo longe, nesses olhos lindos assim, ó, cerra os olhinhos, pensa, irmão em Cristo, lindo do seu lado. Agora olha para cá. Você consegue imaginar alguém se acostumando com Jesus? Sendo sincero. E muitas vezes nós vemos pessoas se acostumando com Jesus. E naquela época eu estava olhando ali nas anotações e tudo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre acostumar com Jesus. Mas o que hoje, eu meditando e pensando, eu consegui chegar a um denominador que eu acho que hoje as coisas mudaram um pouco. E não seria a questão das pessoas estarem se acostumando com Jesus, Jesus se tornando natural. Mas muitas vezes nós estamos nos acostumando a ficar sem Jesus. E do meu ponto de vista, isso se torna ainda mais grave. Porque você se acostumar com Jesus é arriscado, você começa a tornar tudo muito natural, tudo muito normal. Mas quando nós começamos a nos acostumar a ficar sem Jesus, isso tem que ser algo que nós temos que parar e prestar atenção. Porque muitas vezes nós entramos na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa correria, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e nós esquecemos daquilo que é mais importante para todo aquele que é cristão, que é Jesus. E quando eu fui vendo isso, principalmente agora nessa época, agora que tem muitas lives, tem muitas coisas, né? Mas o mais interessante é que pessoas estão tendo compromissos com lives, com horários, com algumas coisas, mas têm se esquecido qual é o motivo disso. Qual é o motivo por trás de se fazer uma live? Qual é o motivo por trás de se fazer um culto? Na realidade, qual é o motivo? Não, quem é o motivo? E quando nós vemos isso, que as pessoas têm se esquecido de quem é esse motivo,
nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos preocupar com isso. Por que nós temos que nos preocupar com isso? Porque o que é da nossa fé sem Jesus sendo o centro das nossas vidas? Eu me perguntei muito sobre isso. Tá, mas o que sou eu? O que Jefferson é na realidade, se Jesus não for o centro da minha vida? Você consegue se imaginar? Você consegue pensar nisso um pouquinho? O que é você sem Jesus sendo o centro da sua vida? Aí talvez você vai falar, mas eu sou uma pessoa bem-sucedida. Talvez eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu sou uma pessoa com uma reputação muito boa. Eu sou alguém, vamos dizer assim, na sociedade. E quando eu me perguntando isso, porque obviamente a gente sabe que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes, ela corta para quem está falando, mas ela corta para quem está recebendo também. E eu pensando, mas quem eu sou sem Jesus? E literalmente quando eu pensei nisso, e eu olhei para o meu passado, olhei para trás, olhei da onde que eu vim, vamos dizer assim, tudo que eu tive na minha história. E se eu pensar no Jefferson sem Jesus, eu não consigo pensar no Jefferson hoje. Você consegue se imaginar sem Jesus hoje? Você consegue imaginar como você estaria se você não tivesse tido esse encontro com Jesus? Como que seria a sua vida? Eu não consigo imaginar a minha. Ou se eu imaginasse, seria algo totalmente terrível. Então eu fiquei muito preocupado com isso. E quando eu fiquei tão preocupado hoje que eu até estava conversando com a minha esposa, com a Jaqueline, e eu falando, amor, não estou bem não. Fiquei o dia todo, não estou bem. Porque realmente eu comecei a me preocupar com isso. Como assim eu comecei a me preocupar? Nós, seres humanos, temos a tendência de nos acostumar muito facilmente com as coisas. Você concorda comigo? Quem não consegue se acostumar com um carro novo? Nossa, todo mundo consegue. Não consegue? Você vai lá, compra um colchão sensacional, compra um sofá sensacional. Nossa, você senta ali e você fala, não, me acostumo rapidinho com essas coisas boas. Como não? Nós temos a tendência a nos acostumar tanto com as coisas boas e infelizmente também com as coisas ruins. O ser humano tende a se acostumar muito fácil. E o meu receio, a minha preocupação, quando eu estava lendo essas anotações e vendo sobre isso, é qual será a quantidade que nós nos acostumamos a ficar sem Jesus? Qual é essa quantidade que nós conseguimos viver sem Jesus? E eu comecei a analisar, eu falei, gente, mas deixa eu pensar aqui. Porque eu não sei se todos aqui, mas lembra quando, recém-convertido, novo na fé, aquele primeiro amor, aquela coisa, meu Deus, tem que fazer tudo, meu Deus, tem que viver. Mas eu pensando e colocando no dia de hoje, eu falei assim, mas o que tem relevância, mais prioridade na minha vida? E eu acho que é algo que todos nós temos que olhar, o que tem tido mais relevância na sua vida. Se você falar Jesus, se você olhar na escala da sua vida, aonde que ele está? E eu fiz isso comigo, e tem hora que a gente se assusta. Por que eu estou falando que a gente se assusta? Porque não é simplesmente você falar, não, Jesus é aqui, eu não mexo nele. E depois, vem família, vem trabalho, vem as afazeres, né, vem diversão. Mas o que eu fiquei pensando é o quê? Mas se Jesus é o primeiro lugar e as outras coisas vêm depois, quanto tempo eu tenho gastado para Jesus e quanto tempo eu tenho gastado no trabalho? Aí você fala, não, mas o trabalho eu tenho tantas horas para cumprir. Ok, mas vamos começar a fazer um balanço. Quantas horas eu tenho gastado com os meus afazeres, vamos dizer assim, diversões ou coisas que eu me proponho a fazer? E quanto tempo eu tenho gastado com Jesus? Quanto tempo eu tenho investido nele? E talvez quanto eu possa estar me acostumando a ficar sem Jesus? Porque nós vemos que nessa realidade que nós estamos tendo agora, né, de um isolamento, de você não ter lugares para sair à noite, você não ter lugares para fazer algo, para passear, vamos dizer assim. Mas o que tem sido feito nesses horários que nós temos? Para aqueles que não têm trabalhado, o que tem sido feito? Para aqueles talvez que têm trabalhado, mas nos horários que teria outras atividades e não está tendo, o que tem sido feito? O que nós estamos fazendo? O quanto nós estamos nos acostumando a ficar sem Jesus?
o quanto nós estamos nos acostumando a ler menos a Bíblia, a orar menos, a quanto isso tem nos custado. E quando eu falei, eu estava fazendo essas anotações, eu peguei todas as anotações que eu tinha feito sobre essa mensagem, e eu coloquei aqui para a gente ver o tanto que isso é sério, o tanto que nós temos que tomar cuidado com isso, porque não é algo que começa, tipo assim, gigante, é algo que começa aos poucos. Não é algo que você fala assim, nossa, mas do nada a pessoa não quer saber de Jesus, a pessoa não quer saber de orar, não quer saber. Não, é aos poucos. E nós vivemos isso. Aos poucos nós vamos mudando, e chega um ponto que nós acabamos não sendo a pessoa que deveríamos ser, ou mudando a pessoa que nós éramos no começo. Então eu queria que a gente se atentasse um pouquinho para isso. Amém? Então, para a gente se atentar a isso, a primeira coisa que eu queria perguntar para você não precisa me responder, mas que você possa pensar e refletir sobre isso. As atitudes que você tem tomado, vamos dizer assim, as decisões que você tem tomado, quem tem te guiado nelas? Mas espera aí, como assim? Ficou muito, vamos dizer assim, bagunçado. Espera aí, centraliza isso em algo. Quando nós nos acostumamos com Jesus, nós acabamos o quê? Não, mas Jesus ele está comigo, então eu posso ir fazendo as coisas. Mas o mais interessante é que quando nós vamos nos esquecendo, não perguntamos mais para Ele sobre as coisas que nós vamos fazer. Por isso eu te perguntei, quem tem te guiado nas suas decisões? Quem tem te guiado nas coisas que você se compromete, ou que você decide fazer? Jesus tem sido lembrado? Ou Jesus tem sido esquecido? Ou talvez Jesus só tenha sido comunicado? Você chega e fala assim, não, eu comuniquei para Jesus, eu decidi fazer isso, então eu indo fazer isso, eu comunico a Ele o que eu vou estar fazendo. E se nós queremos algo bem sucedido, se nós queremos algo que vai ser bom para a gente, nós temos que fazer o quê? Primeiro perguntar a Ele, para saber se a gente tem sido guiado por Ele ou não. Outro ponto também que eu achei bem interessante para trazer, eu até fiz uma coisa hoje para saber se eu estava bem ou não. E aí eu falei, eu estou mais ou menos. Porque quem gosta de ver filme? Alguém aqui gosta de ver filme? Erga a mão aí se você gosta de ver filme. Eu gosto bastante de ver filme. Quem já viu o filme Paixão de Cristo? Gente, eu vejo aquele filme lá, começa o filme já bate o desespero em mim. Eu não sei como é que vocês são. Mas o que eu estou querendo falar com vocês? Tratar de Jesus, falar sobre Jesus, hoje em dia te emociona? Te dá algo assim que você fica, meu Deus, algo diferente? Sabe o que eu fiz de teste? Eu fui lá e coloquei uma das partes do filme, para ver como é que eu estava. Porque eu sabia já qual era a minha reação. Quando eu vi o filme, eu já dava aquela coisa ruim, já começava a respirar mais fundo, né, para o olho não encher da água. Mas por quê? Porque será que tem se tornado comum o que Jesus fez para a gente? Tudo aquilo que Ele entregou, tudo aquilo que Ele passou pelas nossas vidas tem se tornado comum? Nós estamos acostumados a isso, ou nós estamos acostumados a nem lembrar mais dEle? A nem lembrar do que Ele fez pelas nossas vidas? Se você talvez está na dúvida agora, eu recomendo você ver esse filme de novo. Você começar a olhar as coisas para ver qual tem sido a minha reação, qual era a minha reação e qual é a minha reação hoje. Porque talvez é algo que você fala assim, nossa, Gerson, mas falar sobre emoção, e olha que eu não sou muito sem falar sobre emoção, não. Eu gosto normalmente de convencer as pessoas com fatos, né? Eu gosto de, peraí, não tem para onde você correr. Mas por que eu estou falando de emoção? Porque muitas vezes nós esquecemos daquele primeiro amor e de quando Jesus batia no nosso coração e quando era para falar sobre algo, era para fazer sobre algo, já dava uma coisa ruim no estômago, a barriga já ficava assim, você, meu Deus do céu, marcava um evangelismo, então você ficava doido, você falava, nossa, evangelismo é amanhã, você não dormia direito, você acordava antes da hora, você ficava ansioso. E hoje em dia? Aí você vai falar, não, Gerson, mas a gente está passando num período de pandemia, nós estamos isolados, nós não estamos podendo fazer isso. Mas será que isso não está sendo uma desculpa para algo que já vinha anteriormente e hoje em dia nós estamos usando para isso? Será que muitas vezes, igual a gente tem visto muito na internet, pessoas falando, ah não, mas eu estou aqui, saudade de ir na igreja, né? Aí você para e pensa assim, mas a pessoa não estava indo na igreja antes da pandemia?
Será que nós não estamos usando isso como desculpa por nós estarmos esquecendo de Jesus aos poucos, estarmos nos distanciando, e agora isso está sendo simplesmente uma desculpa para ficar mais distante? Ou vamos dizer assim, uma desculpa para a gente não ficar mal na situação? Por isso que eu perguntei sobre a questão de se emocionar. Outra questão, por exemplo, você se quebrantar com algo sobre a fé em si, sobre Jesus ou sobre uma situação. Eu sou um cara assim muito difícil de chorar. Quem me conhece sabe. Meu Deus, é Jesus mesmo, porque senão para chorar é muito complicado. Mas o que acontece? O que tem nos quebrantado hoje? Será que o sacrifício de Jesus tem nos quebrantado? Porque eu acho que quando nós lembramos do sacrifício de Jesus e isso está no nosso coração, eu acho que o nosso pensamento e o nosso dia muda. Porque até esses dias para trás eu estava ouvindo um vídeo na internet também sobre uma pregação. E eu achei muito interessante o quê? Que era sobre uma celebração de um casamento. E aí o pastor perguntava para a noiva que se Jesus estivesse ali para fazer o casamento, se ela tinha coragem de ir com aquele decote. E eu fiquei meio assustado. Eu falei, caramba, a pessoa falar isso no meio de um casamento não é algo de se surpreender. Você fala, meu Deus, fala isso para a noiva. Mas sabe o que me fez refletir sobre isso? E nós? No nosso dia a dia, se a gente lembrasse que o Espírito Santo, que Jesus está ali com a gente faria isso dessa maneira? Nós agiríamos de certas maneiras, nós faríamos algumas coisas? E é algo a se pensar, é algo a gente tentar refletir. Porque nós sabemos que, obviamente, que essa pandemia ela vai ser um marco, não só na geração, mas eu acredito que de toda a história vai ser um marco, o que está acontecendo. Só que, igual nós sabemos também que muitas coisas vão mudar daqui para frente, muitas coisas não vão ser mais como eram. Muitas vezes as pessoas se iludem, tudo vai voltar ao normal. Vamos adiantar, né? Você está em casa também, não se ilude. Nem tudo vai voltar ao normal. Muitas coisas realmente, houve transformações que não vão voltar ao normal. Mas o que eu quero pensar com isso é o quê? Devido a essa mudança, nós vamos mudar a nossa fé? Eu acredito que não. Porque muitas coisas podem mudar, mas princípios não mudam. Situações mudam, coisas mudam, mas princípios não mudam. Então, se princípios não mudam, por que normalmente a gente mudou com essa questão desse quebrantamento? Por que nós mudamos do começo da nossa fé para o dia de hoje? Por que quando... Isso eu lembro como se fosse ontem. O dia que eu batizei, e eu batizei de manhã e à noite tinha Santa Ceia. Eu não sei o que foi, mas eu sei que não teve nunca uma ceia que me marcou tanto igual aquela. Obviamente, né? Tinha acabado de batizar, mas é algo que para mim ficou marcado, e olha que isso tem uns anos. Mas por que hoje é diferente do que naquele dia? Porque hoje talvez o meu cultuar é diferente do que aquele dia. Aí você vai falar, não, mas houve mais maturidade, hoje nós somos mais maduros. Tá, mas o que isso muda? Independente do tanto que você seja maduro, o que muda em relação a você e o seu pai? Você pode ter 50 anos, enquanto você tem os seus pais continuam te vendo como uma criança e você continua vendo ele como seus pais, indiferente do que mude. Indiferente do que você passe ou da sua maturidade, você continua sendo filhinho dele. Então, o que mudou do nosso culto naquela época para hoje? Não é algo que a gente tem que pensar um pouco? Algo que a gente tem que refletir? Algo que a gente tem que ver se precisa haver uma mudança ali? E eu fiquei muito preocupado com isso, e eu falo muito, e eu tenho que andar rápido, senão a gente perde um pouquinho a hora. Mas o que acontece? São coisas que ninguém pode apontar para você e falar para você fazer. Cada um de nós temos que olhar para dentro de nós e ver se nós precisamos avaliar, reavaliar, analisar tudo isso. E quando eu fui passando aqui um pouquinho, e eu percebi algumas coisas que acontecem, e algo que aconteceu, por exemplo, nessa pandemia, que são situações que mudam na nossa vida. Como assim situações que mudam? Exemplos. Quando a pessoa é solteiro, começa a namorar. É algo que muda. Quando a pessoa está namorando e casa, é algo que muda. Certo? São situações que marcam. A pessoa é casada, tem os seus filhos, muda. As situações mudam. Você concorda comigo? A pessoa que trabalha no lugar, muda de trabalho, a situação muda.
As coisas mudam com o passar do tempo. Mas nessas coisas mudarem com o passar do tempo, o quão nós temos adicionado coisas como prioridade na nossa vida? Como assim? A pessoa vinha para a igreja, ou a pessoa estava em casa, orava igual doido. Por quê? Queria arrumar um emprego. Não sei se tem mais gente assim, mas eu era desse jeito. Eu ficava, meu Deus do céu, preciso de um emprego, preciso trabalhar, preciso ter dinheiro. Aí o que acontece? Quando a pessoa arruma esse emprego, ele se torna prioridade, ele se torna ali prioridade no lugar de Jesus, e a pessoa prioriza mais isso. Ela vai subir naquele ranking dela. A pessoa sempre quis ter um carro, porque fala, nossa, quando eu tiver um carro eu vou poder dar carona, vai facilitar para mim ir para a igreja e tal, e coisa tal, e isso. E quando a pessoa consegue um carro, a pessoa some da igreja. Sabe que só eu que já vi situações desse jeito? Ou a pessoa que sempre quis um namorado, ou que sempre quis, não, eu tenho que achar uma pessoa para mim ter uma família, e quando ela acha, junta os dois e some. Quantas vezes nós não vemos isso? Outra situação aqui que eu coloquei, essa aqui é interessante, quando a pessoa entra para a faculdade, né, isso aí falando, não só de jovens, né, mas pessoas também mais velhas falam, não, vou fazer uma faculdade. A pessoa começa a fazer uma faculdade, muda a prioridade dela. A prioridade que era Jesus começa a ser a faculdade. E por que eu quero que a gente preste um pouquinho de atenção nessas situações? Porque nós temos que entender uma coisa, que todas as rotinas nossas podem mudar. Você concorda se você pegar o seu ano passado e o seu dia de hoje, por essa semana, a sua rotina não mudou completamente? Quem concorda comigo? Porque você tinha uma rotina, hoje mudou tudo. Principalmente nessa época, agora mudou tudo. Qual que era a sua rotina? Vamos a um exemplo. Você chegava para ir no mercado, descia do carro, entrava dentro do mercado, fazia as compras e voltava. A minha rotina tem sido o quê? Descer do carro, ir no mercado, o povo me barrar, perguntar da máscara, eu voltar para o carro, pegar a máscara para entrar. Porque direto eu esqueço. A rotina muda, as coisas mudam. Mas o que nós temos que entender é que independente da nossa rotina mudar, as coisas mudarem, nós não podemos mudar a nossa rotina com Jesus. E isso é algo que muitas vezes pega muita gente, porque você fala assim, mas a minha rotina mudou, então eu tenho que mudar com Jesus. Tá, por quê? Eu sempre me faço essa pergunta, por quê? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas agora eu estou chegando mais tarde em casa, então, mais difícil orar, vou orar amanhã cedo, nossa, eu estou dormindo muito tarde, tenho que acordar muito cedo. Tá, mas por que tem que mudar? Quem aqui gosta, né, porque não pode ir, mas gosta, de ir em festa de aniversário e em comemorações? Todo mundo acha que gosta. Algumas pessoas não, mas na grande maioria as pessoas gostam. Mas o que eu quero falar com isso? Nós gostamos. E mesmo que seja no meio da nossa rotina, nós não tiramos um pouquinho do nosso tempo para ir ali prestigiar a pessoa? Mesmo que seja durante a semana, você fala, não, vou pelo menos passar lá para essa pessoa me ver, para me dar os parabéns e pronto. E por que a nossa rotina não pode ser alterada para a gente falar com uma pessoa que é muito mais importante do que todas as pessoas que a gente pode conhecer aqui na Terra? Por que a nossa rotina não pode ser alterada para falar com a pessoa que fez algo que ninguém, nem sua mãe, nem seu pai, nem ninguém teria coragem de fazer? Por que nós não podemos mudar a nossa rotina? Por que nós não podemos mudar o nosso jeito? E é algo a se pensar, porque em meio a essas rotinas, as coisas se tornam tão comum que acaba se tornando algo que parece ser certo. Exemplo, como assim parece ser certo? Nós, vamos dizer assim, quem está trabalhando e estudando, um exemplo, que é bom, porque a pessoa já sai do trabalho e normalmente já vai para a faculdade. A correria se torna tão comum dessa rotina, que se a pessoa tem uma hora marcada para orar, para ler a Bíblia, e ela começa a furar isso, vai se tornando tão comum, e ela vai colocando outros afazeres no meio desse tempo, que depois você chega para a pessoa para conversar com a pessoa e fala assim, qual foi a última vez que você orou? A pessoa vai falar assim, uma boa pergunta, né? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? No domingo. Mas isso já é sábado. Mas por que isso acontece? Porque as coisas se tornam comuns. E quando eu fui me pegando, igual eu falei nessas anotações, as coisas se tornarem comuns, o que mais me preocupou não é simplesmente se tornar comum, uma rotina comum, mas se tornar algo que nós temos esquecido.
pela facilidade, pela comodidade. Porque é muito fácil você ter uma rotina e falar assim, vou chegar em casa, fazer isso, 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 vou deitar e dormir e acordar no dia cedo. Não é muito fácil? Você programa a sua rotina e fala, nossa, mas é tão gostosa, eu tenho que fazer isso, isso. Ou no final de semana, não, vou ficar em casa, vendo Netflix, ou fazendo alguma coisa. É muito cômodo. E não vou falar que é ruim, não. Quem acha ruim ficar vendo série? Quem acha ruim ficar em casa descansando? Quem acha ruim ficar com a família? Não é ruim. Mas nós temos que entender que essa comodidade dessas rotinas podem fazer muito mal. Por quê? Porque acaba que a gente vai se esquecendo de quem é mais importante. Por que de quem é mais importante? Porque se você está aqui hoje, se você está assistindo, se você crê em Jesus, é porque você um dia também quer estar junto com Ele. Então Ele é o mais importante. Algo que as pessoas normalmente usam muito sobre a questão assim, quando a gente morrer a gente não vai levar nada, né? E isso é algo que assim, tem martelado muito comigo. Porque eu gosto muito de projetar algumas coisas, de planejar. Mas essa questão que a gente não vai levar nada é algo tão sério, mas que se torna tão banal. Porque a gente vê pessoas que morrem por causa de algo que na realidade, no final das contas, não vai ter valor nenhum. Quando você começa a analisar, aí você fala, não, Gerson, mas talvez é fora da minha realidade. Quantas pessoas nós vemos no momento de crise, né, de isolamento, de comércio fechado, das coisas, pessoas que estão surtando, pessoas que estão tirando a sua vida, e elas ainda não entenderam ou não conseguem lembrar, não tem alguém ali, para ela entender que nada disso ela vai levar. Que não importa o carro que a pessoa tenha, ela não vai levar isso. E olha o tanto que é simples, tem hora que a gente não consegue fazer essa analogia, que nós não vamos levar essas coisas para o céu. Vamos ser mais claro então? Quem consegue colocar um carro dentro de uma vala para colocar um caixão? Quem enterra uma casa ali? Nada, você não vai levar nada. É tão triste que você não vai levar nada, que talvez nem a sua roupa você não vai escolher. E normalmente a gente dá tanto valor para algumas coisas, que a gente, vamos dizer assim, gasta a nossa vida. E é por isso que nesse ponto a gente tem que lembrar um pouquinho da Bíblia, lembrar que a gente tem que ser igual o Paulo. Se a gente vai gastar a nossa vida, com que nós temos que gastar a nossa vida? Muitas vezes eu falo assim, nossa, eu tenho que gastar a vida com o meu irmão. A gente tem que gastar a nossa vida com as coisas que são do reino. Nós temos que gastar a nossa vida em conhecer Jesus. Nós temos que gastar a nossa vida em ser aquilo que Jesus nos ensinou e deixou para a gente. E muitas vezes a gente esquece. Mas mesmo esquecendo, se hoje nós estamos lembrando disso, é um momento que nós temos a oportunidade de lembrar e rever pontos de vista. Rever algumas coisas. Amém? Para mim adiantar aqui, para a gente não atrasar, para não passar da hora. Isso aqui eu anotei, eu vou tentar pegar todos os pontos, de mulheres, de homens, de jovens, para todo mundo, criança, para todo mundo entender. O que é a questão do primeiro amor em si? Da questão de não deixar Jesus como algo comum. Como assim algo comum? Quem aqui lembra, vou pegar os homens agora, quando era mais novo, que pegava, para quem jogava bola, ganhava uma chuteira, ou para quem jogava vôlei, ganhava um tênis novo, ou quando você ganhava um tênis mesmo para ir para a escola. Você chegava nos lugares quase assim, né? Não, tudo bem, claro. Não, sim. Mas o que mesmo que vocês estão falando? A gente queria mostrar aquilo. A gente queria expor aquilo ali. Ou as mulheres, quando, vamos dizer assim, compram uma roupa nova, quando faz algo novo no cabelo, quer que seja notada, quer que as pessoas vejam isso. E o que é engraçado, quando eu falo essa questão de algo comum, é algo comum que a gente faz isso, é quase natural da gente. Quando você consegue algo que você queria muito, você querer mostrar isso para as pessoas. E sabe o que eu acho triste, mas acabou se tornando comum também? É que muitas vezes, diferente das coisas que nós conquistamos, com Jesus nós pegamos e guardamos Ele, de uma forma que as outras pessoas não possam ver. E isso é muito triste quando a gente fala assim, não, Gerson, não é bem assim. E se eu falar para você que é?
Se eu falar para você que é. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que passam tempo e depois de muito tempo surge um assunto, vamos dizer assim, e você fica sabendo que essa pessoa é cristã. E você fala, como é que é? Não, sério? Sério? Ah, que bom, né? Aí você fica sem graça de ter perguntado e fala, que bom, né? Que bênção. Mas é algo que acabou se tornando comum. E diferentemente quando as pessoas estão nesse primeiro amor, nós tentamos mostrar Jesus em tudo. Eu não sei se você consegue se recordar, mas quando você pensa assim, você pensa naquilo que você pode falar de Jesus. Vamos usar um exemplo? Vamos pôr aqui uma coisa bem simples. Homem gosta de carro, normalmente, né? Então, se o homem gosta de carro, o homem quando compra um carro novo, mesmo ele estando num lugar que não pode, ele vai puxar o assunto para falar de carro. Já reparou isso? Ou a mulher, quando consegue algo, ela vai puxar o assunto para poder falar sobre aquilo. Porque ela não pode, vamos pôr, ela comprou uma bolsa linda, maravilhosa, mas ela não pode chegar nas pessoas e falar, olha a bolsa que eu comprei. Não pode, certo? Então o que acontece? Ela vai puxar um assunto que vai chegar o momento que ela vai mostrar ou poder falar da bolsa que ela comprou. Mas o que? A pessoa faz toda uma situação para poder falar de algo que adquiriu. E por que normalmente nós não conseguimos ou nós não fazemos toda essa situação para poder falar de Jesus? Ou quando nós falamos sobre algo que nós conhecemos também, nós temos conhecimento daquilo, as pessoas escutaram um assunto nada a ver, mas você quer puxar para aquilo ali e você consegue levar esse assunto para falar sobre aquilo. E quando é para falar sobre Jesus, nós achamos difícil, nós temos dificuldade, é muito complicado de falar. Ah, mas e se eu for falar de Jesus e a pessoa falar, não, nada a ver. Mas para muitas coisas nós conseguimos fazer tudo isso, mas para Jesus não. E eu falo isso porque nesse momento, igual eu falei, é um marco na história, essa questão dessa pandemia, mas nós temos que entender que muitas vezes agora nós vamos ter que nos reinventar de formas diferentes. E nesse se reinventar, quem já inventava desculpa para dar, agora que vai ficar mais profissional nisso. E nós temos que tomar cuidado para a gente não ser esse. Que a gente, é aquela coisa, né? Quem é bom para dar desculpa não é bom em outra coisa, né? Porque é excepcional nisso, então ele não se preocupa com as outras coisas. Então nós temos que tomar cuidado para não ser um dia que nós acordamos cedo e olhamos no espelho e somos essa pessoa. Amém? Amém não, né? Misericórdia, que assim não seja conosco. Que nós não fiquemos assim, amém? Então que nós não deixemos Jesus chegar nesse ponto de ser algo comum nas nossas vidas. Aqui, isso aqui casa muito com o nosso dia de hoje, que é o quê? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Nós estamos num período de muita incerteza, você concorda comigo? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não sabe que decreto novo pode aparecer, o que pode mudar. Nós estamos vivendo num tempo de muita indecisão, de muita incerteza, de coisas que podem mudar, vamos dizer assim, drasticamente e rapidamente. Mas em meio a isso, nós temos que entender que justamente por nós não sabemos o dia de amanhã, é que nós temos que tomar muito mais cuidado com o que nós fazemos no nosso hoje, no nosso presente. Porque eu peguei aqui, e isso eu estou colocando uma coisa de agosto para cá, e eu já falei isso com vocês, e eu recomendo, se vocês não fazem isso, sempre tenta fazer um balanço da sua vida. Pega assim, ó, nós estamos em maio. Pega do maio do ano passado para esse maio agora, e vê se maio do ano passado você está melhor ou pior do que agora. Eu sempre gosto de fazer essa análise aí. Tem hora que é ruim, gente. Você fala assim, meu Deus, mas é bom a gente fazer. É bom a gente ter essa noção. A gente fala, nossa, tá, mas como que eu tenho caminhado? Porque eu tive 1 ano, então como que eu tenho caminhado nesse 1 ano? E quando eu falo essa questão para a gente sempre fazer esse balanço, é porque no ano passado, nessa mesma data, se você pensar esse ano todinho que se passou e hoje, como nós temos sido com a nossa vivência com Cristo? Como assim? Quanto nós, vamos dizer assim, estamos mais entregues ao amor de Cristo? Porque eu não vou falar nem quanto a gente ama a Deus, não. Porque seria um amor muito... Mas quanto nós recebemos do amor de Deus nas nossas vidas? Você consegue imaginar isso? O quanto você aceita esse amor? O quanto você tem perdoado mais do que ano passado? Porque se a gente está falando disso, igual eu falei, situação comum, que a gente se acostuma, ou que a gente esquece, a gente tem que lembrar disso. Esse ano, hoje,
eu sou uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais receptiva a perdoar uma pessoa do que ano passado? Ou não? Esse ano agora eu estou com o couro mais grosso ainda. A pessoa falar, eu tenho que matar ela. A gente tem que entender isso. A gente tem que parar um pouquinho e analisar. Hoje eu sou uma pessoa mais suscetível a perdoar, a amar mais, a cuidar das pessoas, a me doar por outras pessoas. Esses dias eu estava até conversando com a Jaqueline sobre isso. A gente falando sobre a questão de ajudar as pessoas ou fazer algo nesse sentido. E eu falando assim, amor, mas tem hora que a gente tem que ajudar mesmo. A pessoa, mas se a pessoa achar ruim, deixa ela achar ruim, eu vou ajudar. Porque muitas vezes nós estamos tão assim que nós conseguimos pegar algumas coisas e colocar como desculpa pra gente. E na realidade, se a gente tem a oportunidade de ajudar, por que não ajudar mais? Por que não se doar mais? Porque sempre a gente muitas vezes olha assim e fala, nossa, mas eu talvez estou passando por uma situação difícil. Muitas pessoas nessa época agora estão passando por situação difícil. Muitas pessoas. Mas eu acredito que todos nós podemos ajudar alguém com algo. Aí você fala assim, mas como assim eu vou ajudar com algo? Talvez eu não tenha dinheiro, talvez eu não tenha como. Nós podemos ajudar com o nosso tempo. Nós podemos doar a nossa atenção. Porque talvez o que aquela pessoa está precisando é disso. Então nós temos que ver e entender se nós estamos, comparados com o ano passado, melhores. E se você pegar e fazer uma análise e falar assim, nossa, eu estou muito pior. Você já fez alguma análise em algo assim de sua vida e passar um ano e você fala, nossa, eu estou muito mais ruim? Direto acontece. Principalmente esse ano eu estava olhando assim, nossa, ano passado. Aí eu fui olhar umas fotos e falei, ei, caramba, engordei, hein? Meu Deus. A gente faz essa análise, fala, os quilos aumentaram. Estava de dieta ano passado também, mas tudo bem. Mas por que eu estou falando isso? Nós temos que analisar, porque muitas vezes nós não queremos ver as situações que vão nos desfavorecer. Como assim? Nós só queremos analisar aquilo que nós sabemos que já estamos melhores. Não, esse ano eu sei que eu estou lendo mais a Bíblia, então eu estou melhor. Nós tentamos esconder aquilo que nós não temos melhorado. E sabe por que normalmente não vai melhorar? Porque você vai continuar escondendo isso. E tudo aquilo que a gente esconde, a gente tenta disfarçar, não vai melhorar. Você não vai ter algo ali para fazer, para, vamos dizer assim, te incentivar aquilo ali. Então nós temos que fazer essa análise total, para ver como nós temos sido. E para encerrar, quase encerrar, para a gente não passar. Por que eu estou falando essa questão de a gente se doar, a gente viver mais? Quem aqui gosta de sapato? Eu gosto de tênis, eu não gosto de sapato, eu gosto de tênis. Mulheres, não mintam. Vocês gostam de sapatos? Muito. Amém, amor? Amém. Mas a gente sabe que vão colocar algo simples, mas nós gostamos. Quem acostumaria a comprar um sapato toda semana? Aí, ó. A gente se acostumaria. Acredito que até os homens. Talvez chegaria um ponto... Não, mas vamos dizer, até os homens também se acostumariam. A única preocupação seria o quê? Onde eu vou guardar isso tudo? Porque chega um ponto que o guarda-roupa não aguenta mais. Não tem sapateira que dê jeito nisso mais. Mas o que acontece? Nós nos acostumamos, certo? Com uma coisa simples. E sabe por que eu falo uma coisa simples? Porque é uma coisa que não tem valor nenhum. Porque me fala a diferença de uma pessoa que tem 2 calçados para uma pessoa que tem 50. Sabe qual que é teoricamente a diferença dos dois? Que um vai ter muito trabalho para organizar isso tudo, o outro não. Mas não há diferença. Aí você vai falar, mas talvez pode ter uma diferença de poder aquisitivo, por isso que a pessoa... Não, tem muita gente que não tem poder aquisitivo e compra igual doido também. Mas por que eu estou querendo falar que é algo que não tem valor? Mas nós nos acostumamos. E por que com o passar do tempo, nós deixamos de ter esse costume de algo que tem muito valor, mas a gente vai se esquecendo? Aí você fala assim, mas como assim? A gente vai se esquecendo de um amigo nosso que está o tempo todo junto com a gente, e a gente, cada dia que passa, se esquece mais, se fala menos, que é o Espírito Santo que a todo tempo está conosco. E é algo que tem um valor imensurável. É algo que não tem sapato que paga.
Mas a gente esquece. A gente, não vou falar nem que só esquece, mas a gente se acostuma. Agora me fala, quem é que tem algum anel, joia, tipo assim, anel de casado e tal? Você vai usando um tempo, você não acaba acostumando? Você fala assim, nossa, tá, faz parte de mim. É igual óculos, né? Quem usa óculos, tem hora que faz isso aqui, faz parte da gente. Você esquece que tá com ele. Só quando embaça com a máscara, Deus na causa. Mas é algo que acaba se tornando parte da gente. E mesmo tendo um valor baixo ou alto, nós nos acostumamos. E muitas vezes é o que a gente tem feito com o Espírito Santo, o que a gente tem feito com Jesus. É uma preciosidade, é algo que tem um valor que na Terra não existe algo para se comparar, mas que acaba se tornando algo comum, que nós nos acostumamos e deixamos de dar a importância. Deixamos de dar a relevância que isso tem. Aí você fala, não, mas talvez não é se tornar algo comum porque se tornou algo próximo, que acaba... Não. É se tornar algo comum que não tem mais importância. Esse é o problema. Porque eu tenho total certeza que uma pessoa que busca a Deus todos os dias, que fala com Ele todos os dias, vai entender que nunca vai ser algo comum. Porque nunca vai ser algo igual. Se está sendo igual, se está sendo repetitivo, tem algo errado. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de novidade. Então sempre vai ter coisas novas. O Espírito Santo sempre vai nos mostrar coisas diferentes. Tanto que nós temos que ver e tanto que nós temos que mudar. Então não tem como ser algo comum, algo que sempre é diferente, algo que sempre é novo. Amém? Então vamos lá para me encerrar agora de verdade. O problema é o quê? Quando se torna algo comum, que não tem mais valor, que nós não damos mais valor, aquilo nós tendemos a dar valor de novo quando nós perdemos. Quem aqui já deu valor para algo só depois que perdeu? Nossa, é um monte de coisa. Você fala assim, não, é algo normal, tal, mas quando você perde aquilo ali, você dá um valor. Você não dá um valor, você vê o valor que aquilo lá realmente tinha para a sua vida. Você entende isso? Quando você vê o valor que as coisas têm. Exemplos assim que a gente vê de pessoas que, vamos dizer assim, que sempre, quando falam sobre isso, quando tem algo nesse sentido, ficam muito tristes. Por exemplo, uma pessoa que perde os pais, e talvez que não tratava bem, que tem algo assim, é algo que a pessoa dá um valor tão grande depois, mas talvez até um remorso que bate, mas é algo que a pessoa não conseguia dar esse valor quando tinha. Ela não conseguia enxergar esse valor. E sabe o que é interessante? A gente tem o Espírito Santo conosco. A gente teve Jesus que fez tudo aquilo pelas nossas vidas. O valor que Ele tem, muitas vezes nós não conseguimos dar. Nós muitas vezes pegamos essa, vamos dizer, essa preciosidade, colocamos no bolso e escondemos. E nós temos que dar esse valor. Porque algo que tem valor é algo que a gente cuida, é algo que a gente olha, é algo que a gente está atento. Quem já teve a experiência de comprar um carro, sabe que toda vez que você estaciona ele na rua, que você vai lá olhar, você olha assim, tá tudo bem, ninguém bateu, ninguém arranhou. Ou quem é mais novo, porque gosta de tênis, igual eu, se a pessoa esbarrar no seu tênis assim, eu dar uma pisada, primeiro que você olha, deixa eu ver se não arranhou meu tênis, se não sujou. Coisas que são naturais, que nós damos valor, então nós fazemos o quê? Nós observamos, nós vemos, nós cuidamos. Quem começa a namorar, meu Deus do céu, né, com a pessoa, cuida. Mas por quê? Porque nós damos o valor. Então, já que nós temos, vamos dizer assim, esse período que estamos passando com um tempo relativamente maior, por que nós não podemos ser intensos naquilo que realmente tem valor? Por que nós não podemos mudar e ser intensos naquilo que realmente vai nos agregar ou que realmente vai ser um tesouro? Que você vai virar e falar assim, eu não vou poder enterrar junto comigo, mas ele vai estar me esperando lá já. Será que a gente não pode viver uma vida mais intensamente, pensando nos tesouros que nós vamos ter, do que as riquezas que nós podemos ter aqui? E muitas vezes nós confundimos essa questão de riqueza, porque riqueza não é ter dinheiro. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu sou rico porque eu tenho muito dinheiro. Riqueza, na realidade, ela é algo que o dinheiro não pode comprar.
Porque aquilo que o dinheiro pode comprar é só algo material e dinheiro é dinheiro. Riqueza não é isso. Dinheiro ele não pode comprar um casamento bem-sucedido, dinheiro ele não pode comprar uma família que gosta um do outro, que compartilha um com o outro. E isso é riqueza. Isso são riquezas que nós devemos adquirir aqui. E as riquezas que nós temos que preocupar e cuidar muito mais são as riquezas que vão esperar a gente quando a gente estiver lá no céu. Quando a gente estiver lá com Jesus. Isso sim que a gente tem que cuidar. Isso sim que a gente tem que ser intenso e nunca nos esquecer que essas são as riquezas que realmente têm alguma importância. Porque, como se diz, a riqueza que a gente pode, vamos dizer assim, o poder que a gente pode ter aqui, ele é tão nulo que eu acho isso vamos dizer assim, um paradigma tão grande que você já parou para pensar quais são as ruas que espera você pisar lá? Alguém pode lembrar para mim como é que elas são? Não, fala alto, você está de máscara, senão eu não escuto. De quê? De ouro, de cristal, de pedra preciosa. Agora me fala, o que tem com poder aquisitivo, o que tem com dinheiro, o que tem de importância isso? Sendo que aquilo lá que está te esperando, você vai pisar nisso aí. Talvez uma riqueza que é tão grande aqui não vai ter valor nenhum lá. Mas sabe por quê? Porque isso é entender o reino. É entender que as riquezas daqui não têm importância nenhuma lá. Agora, o que você vai poder amar as pessoas aqui, o que você vai poder se doar para as pessoas aqui, aquilo que você vai poder entregar para as pessoas aqui, isso sim tem valor. Amém, igreja? Quero que você fique de pé no seu lugar. A gente vai orar um pouquinho. Na hora que fica um clima meio tenso, né? Todo mundo fica meio... Ele não sabe se está tenso ou se a pessoa está com sono, porque a máscara só dá para ver o olho. Mas o que acontece? Eu sempre falo isso, a pastora sempre fala isso. A palavra de Deus, ela só tem valor quando nós praticamos ela. Então você saber das coisas que têm importância, você saber das coisas que têm relevância, mas enquanto você não praticar isso, sabe qual que é a relevância disso aqui? Isso aqui para você só são folhas. A pessoa que não pratica, isso aqui é só mais um livro. Igual tantos outros que tem aí. Mas para as pessoas que praticam, que vivem isso aqui, sabe como isso pode mudar a sua vida. Como isso pode transformar a sua vida. Então eu queria pedir nessa noite que você possa fechar os seus olhos, para que a gente possa orar. Mas assim, eu queria que você fizesse uma oração, não simplesmente falando, Deus me ajuda, eu preciso rever algumas coisas. Mas eu queria que você fizesse uma oração que você pudesse, a partir de hoje, quando você tirar o pé daqui da igreja, você que está na sua casa, quando você acabar de desligar essa live aí no seu celular, que você possa pedir e internalizar isso, que você possa viver intensamente todos os dias. Não é só você virar e falar assim, eu vou ser uma pessoa... Não, eu vou viver intensamente. Viver intensamente é você viver de uma forma como se você fosse morrer amanhã. Como você amaria as pessoas se você soubesse que você só tem mais uma semana? Como você honraria seus pais? Como você trataria as pessoas? Como você viveria se você só tivesse mais uma semana para fazer tudo que você tem que fazer? Ou para piorar mais a situação, se você tivesse só mais um dia. É assim que a gente tem que viver. Se você precisa falar a alguém que você ama ela, se você precisa pedir perdão para alguma pessoa, se você precisa fazer algo, que você viva intensamente para fazer isso no dia de hoje. Porque você não sabe se você vai ter o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou ter o dia de amanhã. Hoje eu acordei, Deus me deu a graça desse dia. Mas amanhã eu não sei se eu vou ter ela também. Amém? Então que você possa pedir isso no fundo do seu coração. Deus, que eu possa viver intensamente. Que não seja mais um dia amanhã, que não seja mais uma rotina, mas que eu possa viver intensamente. Espírito Santo de Deus, Pai, neste momento, primeiramente, eu te agradeço e te louvo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos instrui, que nos ensina, Deus. Todos os ensinamentos que nós podemos tirar dela, Pai. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu peço, Pai, a cada um que está aqui, a cada um que está nos assistindo, Deus, que o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas, Pai. Senhor, mas nós pedimos a Tua ajuda, Senhor.
mas nós pedimos a Tua ajuda para que o Senhor venha trazer às nossas vidas, Pai. Para que possamos ser intensos, Deus. Que o Senhor possa trazer oportunidades no nosso dia a dia para que nós possamos ser intensos. Para que nós possamos ser intensos no nosso amar, no nosso respeitar, no nosso cuidar, Deus. No nosso viver, Deus. Que cada dia nós possamos ser intensos em Ti. Que nós possamos ser intensos em buscar aquilo que vem do céu. Que nós possamos ser intensos, Deus, a entender o que realmente é riqueza, o que realmente tem valor, Deus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tire de nós, Pai, todo o comodismo, Senhor. Que o Senhor tire de nós, Deus, tudo aquilo que nós acabamos de colocar, Deus, que se tornou comum nas nossas vidas, Deus. Aquilo que nós temos esquecido, aquele amor que o Senhor tinha por nós, Deus. Que nós viemos esquecendo ao longo do tempo, que nós viemos colocando como comum tudo aquilo que o Senhor fez, Deus. E nós sabemos o preço que o Senhor pagou, Deus, não é algo comum. O preço que o Senhor pagou, Deus, é algo que simplesmente nós ainda não conseguimos compreender, Senhor. Nós simplesmente conseguimos deslumbrar uma pequena fração de tudo aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, Pai. E que nós possamos retribuir isso, Deus, de uma forma intensa, todos os dias da nossa vida, Pai. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus que eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Pode se sentar no seu lugar. A gente vai passar para a segunda parte do nosso culto. A gente vai estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Mas antes eu quero dar alguns recados, amém? Amém? Vou tentar lembrar todos os recados, em nome de Jesus. Amém? Primeiramente, queria lembrar todos aqui, né, que estão na igreja, todos que estão nos acompanhando também, que nós temos as nossas redes sociais, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, e agora nós estamos tendo também o nosso canal no YouTube. Por quê? Porque nós conseguimos colocar ali as pregações, nós conseguimos colocar as coisas ali e deixar gravada para as pessoas poderem assistir, porque normalmente no Instagram você não consegue deixar o todo gravado, mas ali nós vamos ter esse canal, então que você possa estar... Não, tem não. Que você possa estar pesquisando aí, procurando, seguindo a gente nas nossas redes sociais. Por quê? A gente não está podendo ter todos os nossos encontros devido ao isolamento. Então, como nós nos mantemos informados? Nós nos mantemos informados através das redes sociais e através também dos grupos de WhatsApp. E, obviamente, você vai falar, nossa, mas eu não estou em nenhum grupo do WhatsApp. Procure as nossas redes sociais, que ali tem o contato para você estar sendo encaminhado, para você estar sendo adicionado nesse grupo, para você poder saber qual está sendo as programações, aquilo que vai estar acontecendo, as lives que vão estar acontecendo, tudo aquilo que a igreja tem feito. Porque a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com esse isolamento, que a gente tem que se cuidar, mas a gente sabe que a igreja não para. Então nós sabemos que estão tendo lives, essa semana mesmo teve vamos dizer assim, uma maratona sobre a questão de... devido ao isolamento, né, o tanto que aumentou a violência doméstica, né, então foi falado sobre violência doméstica, violência contra a mulher, com várias pessoas para trazer conteúdos para agregar, porque igual falou, a gente está vivendo um novo tempo, e nesse novo tempo nós vamos ter que tomar novos cuidados também. Nós temos que ser igreja e não fechar os nossos olhos para várias coisas que têm acontecido. Então que nós possamos estar ali conectados, estar ali junto, que você venha e esteja conectado às nossas redes sociais. Amém? Amém, igreja? Todo mundo vivo? Amém. Então fica de pé no seu lugar, você que já preparou o seu dízimo, a sua oferta. A gente vai estar orando, a gente vai estar consagrando ao Senhor. Aleluia. Amém? Só para enfatizar, né, as redes sociais, né? É IEQ Alphaville. Você está pesquisando lá, você vai estar encontrando. Também tem a rede social da nossa pastora, que a gente sempre tem movimentado ela, colocando coisas novas. Ela tem feito vários trabalhos específicos, né, ali na sua rede social, então que você possa estar acompanhando também. Amém? E para você que está em casa também, que está assistindo, que você queira ofertar, esteja entrando em contato, tem o número na descrição provavelmente, ou no link, tem no Instagram da igreja, então você pode estar entrando em contato.
Amém? Só para enfatizar vocês, a gente vai estar orando, vai estar consagrando os dízimos e as ofertas para estar encerrando. E as pessoas, você pode passar lá pelo fundo para estar colocando na salva. Amém? Amém, igreja? Então erga sua mão direita, vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a Ele. Espírito Santo de Deus, Pai, neste momento, Pai, nós te louvamos, te agradecemos novamente, Senhor. Pai, nós apresentamos nesse momento, Deus, a nossa vida financeira, Pai. Nós apresentamos, Deus, o nosso todo como ser, Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, eu peço que o Senhor venha estar cuidando de cada um, Deus, que está aqui, cada um que está nos assistindo, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo provisão para aqueles que precisam, Deus. Que o Senhor possa estar trazendo no coração das pessoas, Pai, para que elas possam prover para outras pessoas, Deus. Que o Senhor venha estar nos abençoando, Pai, que o Senhor venha estar derramando as mais ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a casa de cada um que está aqui, Deus. Que nada venha faltar, Deus, mas que eles possam transbordar e abençoar outras pessoas, Pai. É em nome de Jesus que nós apresentamos, Deus, os dízimos e as ofertas, Deus. Consagramos ao Senhor, Pai. E te agradecemos, porque sabemos que aquilo que nós devolvemos é aquilo que o Senhor nos proporcionou, Deus. É em nome de Jesus, Pai. Sendo sua mãe em direção à sua casa, vamos orar para estar encerrando também o nosso culto. Espírito Santo de Deus, Pai, nós oramos este momento, Pai. Apresentamos, Deus, o retorno para as nossas casas, Pai. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que se inicia, Pai. Nós apresentamos, Deus, essa semana, Pai. Que nós possamos ver sobre as nossas vidas, Deus, a Tua provisão. Que nós possamos, Deus, ver a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Pai. Que o Senhor esteja conosco em cada momento, Pai, em cada decisão que nós iremos tomar nessa semana, Deus. Que nós não venhamos estar só, mas que o Senhor esteja conosco a cada momento, Pai. Nos leva debaixo da Tua proteção, Deus, nos livra de todo mal e que a Tua paz repouse sobre o nosso lar, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Está encerrado, gente. Pode conversar, mas mantendo a distância, tá, gente? Sem aglomerações e abraços, amém?